A Bíblia fala muito sobre o papel de todo cristão, sobre o papel de todo aquele que serve a Deus. E a Bíblia usa certas expressões acerca disso. Uma dessas expressões é ser servo, é nós estarmos servindo uns aos outros. Perceba que em Tito, capítulo 2, versículo de número 9, nos diz: Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Perceba que aqui ele não está falando necessariamente do papel do cristão como servo. Ele está falando aqui acerca daqueles que trabalhavam como servos, aqueles que eram empregados de suas casas, das casas dos seus senhores. E ele está dando aqui como é que esse servo que está na casa dessa pessoa, desse senhor, deve buscar agir. E aqui ele diz, quanto aos servos, porque ele já falou das mulheres idosas, das mulheres mais jovens, dos homens idosos e dos homens mais jovens. Agora ele se dirige, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, para que Tito haja com aqueles irmãos. Agora ele escreve para os servos, os trabalhadores da casa dos seus senhores, que tinham entregado suas vidas ao Senhor Jesus. Ele diz: em tudo obedientes ao seu Senhor. Em outras passagens, como Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós devemos servir não como se estivéssemos servindo a homens, mas ao próprio Deus. E aqui, mesmo que ele não use as palavras, é como se ele estivesse ressoando aquilo que ele disse em outra carta, em tudo obedientes ao seu Senhor. A maneira como nós devemos agir é assim. Não é que nós devemos obedecer de maneira cega àqueles que nos lideram ou àqueles que nos dão um trabalho ou algo desse tipo, mas que de fato nós devemos agir com sabedoria. Nós devemos entender que Deus nos colocou naquele lugar e nós devemos agir com bom testemunho, dar um testemunho digno, lembrando que não é porque os outros não estão vendo que eu não devo continuar a dar bom testemunho, porque o Senhor está vendo. Se o Senhor está vendo, então eu devo continuar a buscar servir e agradar a Deus, através de servir no meu emprego. E ele continua dizendo, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. E aqui é algo que dá uma qualificação para esse em tudo ser obediente. Como devemos ser obedientes? Como os servos devem ser obedientes aos seus patrões, aos seus senhores? Em tudo obedecendo, dando-lhe motivo de satisfação. No ato de obedecer, obviamente que não de maneira cega, não em algo que lhe leve ao pecado, mas é algo que lhe compete no seu trabalho, na sua função, você fazer aquilo com maestria, com alegria, com ânimo, mesmo nos dias difíceis, você está ali para fazer, porque você é responsável por aquilo. Isso vai ser um motivo de satisfação para o seu senhor, para o seu patrão. Isso é um motivo de alegria para aquele que está lhe empregando, lhe dando emprego. Então, devemos de fato buscar essa qualificação, porque nós, como cristãos, devemos lembrar que não é apenas um segundo motivo. Ah, eu vou agir bem aqui no meu trabalho porque eu vou dar bom testemunho. Esse pode ser um motivo, mas não deve ser o principal. O principal, de fato, é fazer aquilo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Ou seja, fazer aquilo de fato com alegria voltada para Deus. Lembrando que, mesmo que diretamente aos nossos olhos o Senhor não possa estar ali, mas nós devemos lembrar e olhar com os olhos espirituais. Deus me deu aquele trabalho, Deus me colocou naquele lugar e Ele espera que a gente obedeça. Ele espera que a gente sirva com o que nós temos, nossos dons, nossos talentos naquele lugar. Seja na ocasião de falar de Jesus, seja em cumprir sua função naquele trabalho. Todos nós precisamos seguir esse caminho de sermos servos, tanto na igreja quanto no nosso serviço. É esse o chamado que Deus nos dá, de nós servirmos de fato, de nós buscarmos ao Senhor de fato. Você tem sido assim? Você tem lidado com o seu trabalho da maneira correta? Ou você tem agido no seu trabalho de maneira leviana? Ou você tem simplesmente estado ali por estar, você não tem feito as coisas com cuidado, com maestria, com diligência, tem feito simplesmente por fazer. Repense essas coisas, porque isso demonstra como você tem honrado a Deus no seu trabalho. Lembre-se, Deus nos dá todas as coisas para que nós glorifiquemos a Ele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Deus te abençoe.